Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então na live número 70. Caramba, como o tempo passa e quanta coisa temos para estudar sobre nós mesmos, sobre tudo ao nosso redor, sobre principalmente como nós funcionamos. Olha só, quanta coisa a gente tem que aprender. Então hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo. Olha só, olha que doido isso, o campo eletromagnético. Vamos lá então, o que seria esse campo eletromagnético? Eu estava pesquisando aqui então. Eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Ele é explicado pelo campo magnético. Olha só, a origem desse estudo aí, Michael Faraday, acredito que é assim que se pronuncia, descobriu os efeitos elétricos produzidos pelo magnetismo através desses efeitos chamados de indução eletromagnética. Ele explicou a natureza e as propriedades dos campos magnéticos. Faraday explicou que o campo magnético é produzido pelas cargas elétricas geradas a partir do atrito entre os corpos, que por sua vez sofrem atração ou repulsão. Por que eu coloquei aí, ó? Pensamento, sentimento também geram um campo eletromagnético. Por mais que você não acredite em energia. Vamos lá. Como que funciona isso? Você é uma matéria também, você tem energia, você é feito de energia, por mais que você não acredite. Como sabemos disso? Os guris provavelmente já fizeram isso na vida. As meninas talvez não. Mas já pegou uma caneta, esfregou na cabeça e colocou perto de um papel? O que acontece? Pum, o papel cola. Porque teve atritos entre matérias, nós somos feitos de energia. Então a gente gera um campo magnético e a gente atrai as coisas. E se você colocar num papel, você puxa o papel. É muito engraçado, esfrega na cabeça uma caneta e pega um pedacinho de papel. Ele vai grudar aqui na caneta, porque o atrito entre os corpos gerou o campo magnético. Doido, né? E o que tem a ver o pensamento? O pensamento, olha só. Nossas sinapses neurais é como se fosse eletricidade, é como se fosse raios. Criam-se vias expressas em nossa mente. E principalmente onde há repetição, cria uma via expressa. Se você ouve alguém chamando o seu nome, Ei João, logo você olha. Por que isso acontece? Teve repetição, seus pais repetiram muito chamando você pelo nome. Se eles chamassem você pelo menos uma vez só na vida pelo seu nome, você não saberia que você era o João. Isso é só um exemplo, tá? Ou seja, chamaram tanto de João, que agora qualquer um que falar João vai chamar sua atenção. O que acontece na sua mente? Criou uma via expressa. Criou como se fosse uma ramificação. Como se fosse uma ramificação. Se você olhar suas veias, também é uma ramificação. Criou uma via neural ali. É como se fosse fiações prontas. Foi instalado algumas fiações ali que quando alguém chama seu nome, João, pum. Os neurônios se conectam muito rápido, é uma carga elétrica ali. O que você ouviu com a sua audição é transferido para o cérebro e o cérebro transforma isso na linguagem cerebral, que seria eletricidade. É como a eletricidade. Olha só. Essa eletricidade gera uma emoção. Essa emoção te gera um sentimento. Só falar seu nome não vai gerar, cara, uma emoção, mas vai chamar sua atenção. Te deixa desperto. Mas vamos lá, um pensamento que te deixa com medo. O que acontece? Cria uma via expressa na sua mente, como se fosse raios lá, fica gravado, algum trauma que você teve fica gravado em forma de uma sinapse neural. E nós temos bilhões de sinapses. O cérebro nunca para de aprender. Se tiver repetição e impacto emocional, mais fácil fica gravada essa sinapse neural, essa ramificação. Fica uma ramificação pronta.
Essa ramificação é eletricidade pura. Ela gera uma emoção que gera um sentimento, e o sentimento é o magnetismo. Ou seja, a partir de um pensamento, o pensamento é eletricidade. O pensamento é como eletricidade. Gera uma emoção e o sentimento é o campo magnético. A pergunta é: o que você tem atraído na sua vida? Você tem atraído doenças? Você tem atraído coisas que te deixam com medo? Você tem atraído amor? Você tem atraído ódio? Você tem atraído raiva? Por que será? Porque o seu pensamento não é bom. Tem algum pensamento que você está repetindo muito, que cria uma sinapse neural, cria uma ramificação. Isso gera uma emoção, que gera um sentimento, e o sentimento gera o campo magnético que está atraindo exatamente isso que você está pensando para a sua vida. E aí? O que você está atraindo para a sua vida? E o mais doido, como diz ali, como diz no estudo de Michael Faraday, ou Faraday, escrito com A, não sei como é que se pronuncia, acabei não pesquisando, mas olha só. Se tiver atrito entre os corpos, sofrem atração ou repulsão. Por isso é muito difícil as pessoas acreditar em energia. É difícil as pessoas acreditar no positivismo. Embora só o positivismo não ajuda, o que ajuda é a ação, a execução. Quando você executa algo, fica muito mais fácil criar uma ramificação na sua mente. Olha só, eu tô tirando uma música do Paramore que eu vou gravar hoje, que é Misery Business. E ela é bem pancadona, ela é uma música bem rock and roll, uma música rock mesmo. E eu repeti tanto ela, eu não tenho bateria hoje em casa, eu vendi meus instrumentos. Eu tinha um estúdio uma vez, mas vendi, porque eu fiz algumas mudanças para fazer outros negócios. E agora eu tô tocando na imaginação, pego minhas baquetas, ou eu toco na cadeira, mas eu imagino o som da bateria na minha mente, porque eu já escutei muito, já toquei muito. Eu imagino o som da bateria na minha mente e fico tocando no nada, no zero, às vezes numa cadeira ou coisa assim, mas geralmente no nada, mas imaginando o som. Eu repeti tanto essa música que criou uma via expressa. Na verdade, o que acontece? Tem uma ramificação pronta já da música na minha mente. Porque eu já toquei muitas músicas, eu já copiei muitas músicas, eu já toquei muitas vezes outras músicas. Tem uma ramificação pronta. E essa ramificação é como uma fiação de uma instalação elétrica que tem na sua casa. Tem uma ramificação pronta. Quando eu quero puxar uma outra tomada ou botar outro ponto de luz, eu uso já essas ramificações que já estão na minha mente. Porque eu acredito que eu já sou capaz de fazer isso. Porque eu já fiz outras vezes. Então tem uma via expressa pronta. É como se fosse um canal de eletricidade ali, tem uma ramificação. E se eu quero ligar outro ponto de luz, que seria tocar essa música da banda Paramore, fica muito mais fácil para mim, porque já tem uma ramificação pronta. É como se eu puxasse um gato dali para criar outro ponto de luz, que seria essa nova música que eu quero tirar. Eu não sei se você compreendeu, mas olha só. Talvez o que você está atraindo, por exemplo, alguma situação de medo ou doenças, você está atraindo, parece que as coisas... Você puxa essas coisas para você, é porque existe uma ramificação pronta na sua mente. Talvez você sofreu um trauma, talvez você passou por um problema sério e você gerou um medo. Ela gera um sentimento que atrai mais coisas de medo. E fica muito mais fácil uma pessoa que passou por um trauma, como a ramificação está pronta na mente, uma ramificação, a sinapse neural está pronta, fica muito mais fácil criar outro ponto de tomada, por exemplo. Esse outro ponto de tomada conecta outras coisas que vão te deixar com medo. Conseguiu pegar isso? Olha só que doido que é a nossa mente. Então, esses pensamentos estão gerando uma emoção que gera um sentimento de medo que atrai, ou também de repulsão. Por exemplo, coisas que batem na nossa porta diariamente, que nos deixam com medo. Para mim, por exemplo, eu tenho um sentimento que eu acontece uma repulsão. Uma repulsão. Não chega até mim, parece. Toda a situação que nós estamos vivendo, tem analisado muito o comportamento humano e para mim parece que existe uma repulsão. Existe um campo magnético aqui que está repelindo essas coisas. Eu não me conecto com essas informações. Segundo, eu me conecto com outras informações positivas, informações que me fazem crescer. Existe uma ramificação na minha mente
e eu estou ligando ponto nessas ramificações. Eu estou olhando os pontos positivos da minha vida, todos os acontecimentos positivos da minha vida, e eu estou conectando outros pontos de luz ali. Porque eu estou focado em coisas boas que aconteceram na minha vida. Aonde está seu foco? Seu foco está nas coisas ruins que aconteceram? Você está conectando mais coisas nessas ramificações, como cabos de eletricidade. Você está conectando mais pontos ali para que essas ramificações aumentem. Porém, se os pensamentos são ruins, você pode estar conectando mais coisas nesses pensamentos ruins ou focado nas coisas ruins e está fazendo uma rede elétrica dentro da sua cabeça que te geram sentimentos ruins, que atrai coisas que te deixam com medo, que atraem problemas, que atraem pessoas que você não gosta, que atraem brigas, que atraem destruição na sua vida. Por isso que é muito importante você estudar um pouquinho sobre energia. Teve uma fase da minha vida que eu queria mudar de área. Eu trabalhei a vida toda com automóveis. E que doido isso, né? E agora eu tô aqui. Agora estou mudando para a maior área da minha vida, que é palestrar, né? Levar uma mensagem muito positiva para a sua vida, que vai gerar transformação. Por isso que eu entrei nesse ramo de coaching, de treinador, porque realmente isso me acende. E olha só, eu chego a um ponto que eu trabalhei na minha vida com eletricidade. E eu comecei a estudar muito, faz tempo já que isso aconteceu, acho que faz mais de 4 anos, por aí. E eu comecei a estudar muito sobre eletricidade. E a pergunta que eu te faço, você acredita nesse negócio de energia? Porque se você não acredita, você tem que olhar a rede da sua casa, a eletricidade. A eletricidade você não consegue ver com seus olhos, mas toca num fio descascado para te ver o que acontece. Você leva um choque, bum! E é engraçado que o nosso corpo, ele leva energia. Ele não segura, ele leva. Se você tocar num lugar que está descascado, levar um choque e encostar em outra pessoa, vai passar. Nós somos... Nós, por exemplo, tem material que é isolante e tem material que não é isolante. Nós somos um material feito de energia, a gente não é isolante. A gente passa. É muito engraçado isso. E quando você estuda energia elétrica, você percebe o poder que a energia elétrica tem. O poder que a energia elétrica tem. E o mais louco ainda, a energia sem fio. Se eu não me engano, na Nova Zelândia, acho que é na Nova Zelândia, estão prestes a testar para iluminar a cidade toda com energia sem fio. Coisa que Nikola Tesla já sabia. E Nikola Tesla diz assim, se você quer saber sobre a vida, estude energia, vibração e movimento. Se eu não me engano, eram esses 3 aqui. Nikola Tesla era muito inteligente. Foi ele que criou praticamente o Wi-Fi que você usa hoje. Foi ele que criou o controle remoto. Foi ele que criou energia sem fio. E ninguém acreditava no cara. Mas olha só, realmente nós temos energia. Como eu falei para vocês, esfrega uma caneta na sua cabeça e coloca perto de um papel para te ver. Cria um campo eletromagnético. Você não vê, mas se torna um imã. Assim como seu pensamento predominante se torna um imã. E pensamentos, para ficar mais forte isso, tenha imagens na sua cabeça. Aí imagine pessoas que só consomem imagens ruins da televisão. Havia até alguns posts, uns vídeos gigantes e tal. Imagine a pessoa que só consome aquilo, cria uma imagem na cabeça. E a imagem, seu cérebro não sabe se é real ou verdade, cria um campo magnético muito mais forte. Por isso que você deve estudar sobre a lei da atração. É real, sim. A lei da atração é real. Quando eu comecei a desenhar e colocar minha vida no papel, que se torna muito mais valoroso, até hoje você vai comprar um apartamento ou coisa assim, quando é levado para um contrato, o negócio fica muito mais sério. Quando você levar os seus sonhos para um papel, colocar imagens, você começa a atraí-los. O que está prestes a acontecer na minha vida, nessa jornada, vai ser impactante, porque a lei da atração funciona. Porque o sentimento de certeza está criando um campo magnético. Estou atraindo as pessoas certas, estou atraindo todo um movimento na minha direção. Um movimento que vai me levar para outro nível. Se você não acredita, continue me assistindo aí, continue me seguindo, porque vai acontecer algo extraordinário. Então por isso que é muito importante você começar a estudar sobre energia.
energia positiva, energia negativa, a lei da polaridade, a lei da atração, o campo magnético, como a eletricidade funciona. Não precisa só ser sobre a mente, mas sobre como a eletricidade funciona. Tem que existir movimento dos elétrons. Os elétrons se movem para que a eletricidade funcione. Como isso funciona? O nosso pensamento, quando você começa a pensar repetidas vezes, quando você tem imagem, quando você tem atrito de informação, começa a criar um campo eletromagnético na sua mente. E você atrai. Provavelmente você já viveu isso, mas você não prestou atenção. Você estava pensando em alguém e esse alguém te ligou. Você estava pensando em alguém e esse alguém te mandou um WhatsApp. A minha mãe, esses dias ela falou assim: Rodrigo, eu sabia que tu ia vir aqui. E olha só, eu fui visitar um irmão meu e no caminho, na passada, eu pensei, cara, eu vou lá na minha mãe. Deu um sentimento, vou lá na minha mãe. Subi até lá e ela me falou isso. Eu falei, mãe, a senhora usou o poder do pensamento. Esse pensamento gerou um sentimento de certeza. E você me atraiu até aqui. É doido isso. Mas comece a pensar no campo eletromagnético que os seus pensamentos criam. Talvez como nós somos imagem e semelhança do Criador, talvez nossos pensamentos são muito mais potentes que a própria eletricidade. Eu acredito que ele atravessa o éter, que é esse vazio que existe no universo, e ele dá voltas ao mundo. É incrível como nossos pensamentos predominantes atraem as coisas para nós. O que você tem atraído pelo campo magnético? Sentimentos de dor, ou coisas que te causam medo, pânico, depressão, ou coisas que te tragam vida, crescimento, alegria, sentido na vida, que te tragam esperança, que te trazem otimismo. O que você tem atraído para a sua vida? E o mais engraçado que, como eu tenho que me forçar, eu comecei a fazer essas lives diárias justamente para forçar a minha mente a começar a buscar todo dia uma informação nova. Todo dia buscar informação que me faz crescer. Automaticamente eu já estou repassando para vocês, é onde eu aprendo mais, é quando eu estou repassando, é quando eu lembro de uma história que eu aprendo mais. E eu lembro muito bem, já aconteceu várias coisas, eu teria que escrever um livro sobre vários acontecimentos que realmente fui eu que atraí a situação para mim. E o mais engraçado, sem fazer muito esforço. Eu estava estudando sobre finanças e realmente o que às vezes não atrapalha no enriquecimento, questão de dinheiro, são os pensamentos predominantes que a gente levou como verdade, que gera um sentimento que acaba atraindo mais situações para que aquela verdade se mantenha. Por isso eu estou quebrando esses paradigmas, estudando a fundo o campo eletromagnético, poder do pensamento, lei da atração. Estou quebrando esses paradigmas que provavelmente você, como eu, já ouviu muita coisa sobre dinheiro de forma errada. Que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não dá em árvore. A gente ouviu muito isso de pessoas que eram autoridades sobre nós e a gente acabou gerando uma crença. E essas verdades que estão instaladas em nós geram um campo magnético que atrai situações só para que aquelas verdades se confirmem sempre. E quando você começa a mudar a sua percepção, por isso que o meu propósito é lapidar a sua percepção, para que a vida faça sentido para você, é nós quebrar esses paradigmas que foram instalados em nós. E eu já comecei a usufruir e a desfrutar de novos paradigmas que eu mesmo instalei pela repetição de novos estudos, novos conhecimentos, expansão de referência, expansão de mentalidade. Eu comecei a quebrar esses paradigmas justamente, e agora eu estou criando um outro sentimento na minha vida que está gerando um campo magnético, que está atraindo novas coisas na minha vida. Eu já tenho usufruído disso e já tenho desfrutado dos benefícios de você quebrar esses paradigmas de pensamentos. Fica comigo, gente. Se fez sentido esse vídeo para você, curta, compartilha, marca alguém, porque juntos somos mais fortes. E são pequenas atitudes que transformam o mundo. Imagina nós juntar várias mentes pensando em algo muito bom, muito positivo. Que tipo de campo eletromagnético a gente vai criar? Que tipo de vibração a gente vai criar no mundo que vai atrair mais coisas boas para nós? Quando a gente usa 1 ou 2, 3, 4 mentes, nós criamos uma mentalidade poderosa nessa terra, que a gente acaba atraindo coisas boas para nós.
ou conforme o ambiente que você vai, as amizades que você tem, você está talvez se tornando um imã de coisas ruins. Pense bem com quem você anda. Quando você se junta a mais mentes que também tem pensamentos, emoções e sentimentos, você gera um campo magnético de um grupo. Você está atraindo coisas boas para sua vida? Você está crescendo? Você está vivendo? Ou você parou de crescer devido a esse grupo e está morrendo? Se não está crescendo, está morrendo. Vida é movimento. Então, comece a pensar a respeito de energia e o campo eletromagnético. Aqui eu peguei só uma simples ideia do Google, mas comecei a mergulhar e pensar como a minha vida tem funcionado. E faz muito sentido, o campo eletromagnético. Eletro de emanar, você emana uma energia, e magnético de imã, você atrai. Ou repulsa, conforme o que você alimenta aqui. Deem uma pesquisada sobre o campo eletromagnético, comece a pensar sobre seus pensamentos predominantes e analisem as suas vidas. Realmente funciona. Já utilizei muito isso, fazendo testes malucos de pensamento, mas funciona, é muito doido. Então pense com clareza, pense em coisas boas e comece a reforçar esses pensamentos pela repetição. Se botar uma música, cria mais impacto emocional, até se tornar a lei do ritmo, que outra hora eu vou falar aí para vocês. Quando você andar nesse ritmo desse pensamento, as coisas começam a acontecer automático e sem esforço, porque ação inspirada não é trabalho. Tá bom, galera? Grande abraço. Se vemos amanhã, às 6 e 7 da manhã, para mais conhecimento, para que nós possamos crescer juntos. Estamos juntos.